Olá, graça e paz do Senhor Jesus. Estamos dando início ao nosso treinamento Casa de Paz. E as expectativas são grandes. Estamos com muita expectativa naquilo que Deus vai fazer através desse projeto, que é de fato saquear o inferno e povoar o céu. Nós, como Igreja do Senhor, estamos nos preparando para esta conquista, para este avanço, o conquistar territórios, ganhar pessoas para o Senhor Jesus Cristo. E entendemos da parte de Deus que esta ferramenta, chamada Casa de Paz, esse projeto tão poderoso, vai alcançar pessoas. Nós temos alvos estabelecidos como igreja. No nosso caso, especificamente para este momento agora, são 25 casas. 25 casas quer dizer, no mínimo, 25 pessoas. Claro que esse pode tomar uma proporção muito maior do que 25 pessoas e pode ser muito mais, o dobro de casas de paz. A expectativa é alta e eu quero convidar você a ir comigo agora por algumas horas falando sobre esse projeto Casa de Paz, para que você entenda melhor sobre esse projeto. A Bíblia vai dizer em Lucas capítulo 10, versículo 5, e em qualquer casa aonde entrardes, dizei primeiro, paz seja nesta casa. Lucas 10, versículo 5, vai dizer isso. Olha só, o que é casa de paz? Nós vamos entender melhor agora o que são as casas de paz. Pois talvez você já ouviu falar sobre o projeto Casa de Paz e agora nesse treinamento nós vamos entender melhor. É uma estratégia bíblica ensinada pelo Senhor Jesus Cristo com um projeto, com o propósito de ganhar almas. Isso é, em suma, Casa de Paz, na qual uma dupla de cristãos, você mais uma pessoa, pregam a palavra e oram pelas pessoas que participam dessas reuniões, trazendo o amor do Pai e a esperança para aqueles que não têm. Assim cremos que muitas vidas serão salvas nesses dias. É um projeto muito simples. Quando a pergunta é o que é, fica claro somente aqui já nessa explicação. Muito, muito, muito simples, porém eficaz. O projeto Casa de Paz. E entendemos perfeitamente que é algo de Deus para o seu povo. É um projeto baseado nas Escrituras, aonde vai uma dupla de cristãos para falar do amor do Pai. Assim, o projeto Casa de Paz são casas que abrem, elas vão se abrir durante um período de 7 semanas. Não é mais do que isso, não menos. São 7 semanas, essas casas vão se abrir, pode ser uma segunda, uma terça, uma quarta, uma quinta-feira, por exemplo. Pode ser um horário que você possa e que a pessoa que você conectou ou contactou, essa pessoa também possa. Então 2 pessoas vão na casa de uma pessoa que está sem o Senhor Jesus Cristo. E durante 7 semanas, no período ali de 45 minutos, no máximo 1 hora, vai pregar a palavra de Deus, ministrar a palavra do Senhor, de uma maneira muito, muito simples, porém compreensível, simples e compreensível, às pessoas que ainda não tiveram encontro com o Senhor Jesus, ou que estão longe dos caminhos do Senhor, longe da presença de Deus. Este é o objetivo do projeto Casa de Paz. Claro, talvez naquela casa tenha lá 10 pessoas, já cristão, crente em Jesus, que frequentam alguma igreja. Mas a pessoa que você contactou, ou que alguém daquela família contactou, ela não é crente, ou ela está desviada, ela não vai à igreja nenhuma, e ela quer receber a palavra na casa dela, ela quer ouvir a palavra ali e receber a oração. Não tem problema que tenha mais crentes, que tenha cristãos naquela casa, mas a prioridade nossa é aquela pessoa que está longe dos caminhos do Senhor Jesus Cristo. Por isso, você deve sim ir aonde está o perdido. Onde está essa pessoa que está longe dos caminhos do Senhor. Além da palavra, as pessoas também vão receber oração ali, por suas necessidades. Às vezes você vai numa casa, alguém está ali, ela precisa de cura,
está doente. E, na verdade, foi este o motivo, foi por isso que ela se abriu, para que você estivesse ali. Para você poder estar na casa dela, ministrar a palavra de Deus na casa dela. O motivo dela, a princípio, é a enfermidade que ela está. Mas você vai ali para orar por cura e ministrar a palavra, porque entendemos que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Seja quando você estiver ali ministrando 1 semana, 2 semanas, durante esse período, essa pessoa está sendo fortalecida na fé, ela está tendo experiências com Deus, a fé dessa pessoa está sendo acrescida, logo ela vai se achegar ao Senhor Jesus Cristo. Então, o foco, o objetivo ali é pregar a palavra, mas também orar pelas necessidades das pessoas, seja uma necessidade material, seja a necessidade ali por problemas perturbadores, às vezes pessoas que estão com dificuldades para dormir, pessoas que estão vendo coisas, não sei, mas o foco seu como semeador da paz é ir até aquela casa e ser instrumento de Deus, o semeador da paz, para ministrar a palavra de Deus e assim orar pelas necessidades daquelas pessoas ali, ok? Vamos então falar sobre o local dos encontros, que essa também é uma grande dúvida. Pastor, tem que ser exatamente naquela casa, naquele lugar? Os locais onde acontecem as casas de paz são os mais variáveis possíveis. Residência, salão de festa de condomínio, quadras comunitárias, associações assistenciais, praças, abrigos que acolhem crianças sem lares e famílias, escolas e empresa em geral. Ou seja, o local nós chamamos de casa de paz, mas não necessariamente dentro de uma casa. Existe um lugar onde uma pessoa quer ouvir a palavra durante 7 semanas, nesse período de 45 minutos a 1 hora, mas ela prefere que seja lá na quadra, aonde ela está toda semana, e você também encontra ela toda semana lá para treinar, não sei. Alguns, como citamos aqui, numa empresa, onde a pessoa tem 1 hora de almoço, por exemplo, e ela quer separar 45 minutos para você ministrar na vida dela a palavra e orar por aquela pessoa. Se for um homem, poder ministrar para um homem, ok. Uma mulher, ministrar para uma mulher, ok. Nesses casos, até pode ser sozinho, porque numa empresa não tem como, é a única alternativa, ok. Na casa, especificamente, onde um ambiente mais fechado, é necessário que esteja sempre em duas pessoas. Nós vamos falar mais sobre isso já já. Então, o local específico pode ser os mais variáveis possíveis. Como eu posso participar? Como você pode participar? Qualquer pessoa, sendo ela cristã ou não, pode abrir a sua casa, empresa, escola ou associação para implementar a casa de paz. O alvo são pessoas que não participam de nenhuma igreja ou que estejam desviadas dos caminhos do Senhor. Entenda isso. Talvez, vou dar um exemplo aqui, eu sou crente em Jesus e eu falo para você, eu quero abrir a minha casa porque lá está o meu filho ou um parente meu que não conhece Jesus ou que está desviado. Então eu estou abrindo a minha casa, então qualquer pessoa pode abrir, sendo crente ou não, ela pode abrir a casa dela. Mas eu não vou para a casa dela se todo mundo ali é crente. Porque o nosso desafio, o nosso alvo são os que estão longe dos caminhos do Senhor. São os que estão longe da presença de Deus, aqueles que não estão cultuando, que não estão congregando. Então esse é o nosso alvo. Mas qualquer pessoa pode abrir a sua casa para que você esteja ali pregando a palavra. E para ser um semeador da paz, é necessário, obviamente, ser membro da igreja e participar de treinamentos de capacitação. Por que a necessidade de participar do treinamento de capacitação? Para não cometermos alguns equívocos, para não cometermos alguns erros por falta de orientação. Então o treinamento vai ajudar você a não cometer certos erros que são tão simples, mas às vezes por ninguém te falou e você acabou cometendo certos erros. Então, por isso a necessidade de participar dos treinamentos para poder realizar o projeto Casa de Paz. Estamos dando aqui o início
a estratégia das casas de paz com o objetivo de ganhar muitas almas para Jesus. Isso aqui parece jargão, parece algo tão falado, é tão comum. Vamos ganhar almas para Jesus, mas nós precisamos entender a importância disso. Primeiro, que o inferno não está satisfeito com um projeto como esse. O inferno não quer que esse projeto aconteça. Por isso a necessidade de oração e de jejum. E nós estamos focados nisso. Estamos jejuando e nós estamos orando. Porque quando a Bíblia nos mostra que a caça de demônios que só sai com jejum e oração. Então nós precisamos nos preparar em jejum e nos preparar em oração. Então, meus irmãos, é importantíssimo que você esteja na brecha, orando, jejuando, se preparando para isso, porque esse projeto, de fato, é saquear o inferno e povoar o céu. O nosso objetivo maior não é igreja grande, mas é o inferno saqueado. O nosso objetivo é o inferno saqueado, é levar pessoas para Jesus. Entenda bem qual o objetivo, qual o propósito nosso como igreja. É ganhar pessoas que estão longe. E você talvez não saiba, mas quem sabe o seu vizinho, o seu amigo de trabalho, alguém que você vê constantemente, parece que está tudo bem. E você não sabe como está o coração dessa pessoa, as aflições da alma dessa pessoa. E você vai fazer um convite a ela. E neste convite, você vai poder ouvir um sim dela, quem sabe, dizendo eu quero. E você pode ser surpreendido. Ela vai compartilhar com você as suas dores, as suas necessidades, e você poder ter experiências com Deus, de orar e ver os milagres acontecendo na vida desta pessoa. Então, eu quero dizer para você, deixa Deus usar a sua vida dentro com esta ferramenta poderosa chamada Casa de Paz. Você pode fazer a diferença na vida de uma pessoa. Agora, necessário que você lembre, eu e você é igual uma multidão. Como somos em dois, vamos sempre em dois. Então, eu e mais um é igual uma multidão. Nós nunca sabemos o que vai acontecer na vida daquela pessoa que vai ter um encontro com o Senhor Jesus. Quando digo eu e você é igual uma multidão, que é uma dupla de semeadores indo na casa de alguém, às vezes é para uma pessoa, mas essa uma pessoa tendo um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus Cristo, tendo a sua vida mudada, transformada, através da vida dela, tantas e tantas outras pessoas podem ter a sua família, as suas vidas transformadas pelo poder do Evangelho. Eu estou aqui ensinando para vocês, pregando hoje, ministrando a palavra, na minha caminhada, já preguei para muita gente, muitas pessoas se converteram, tiveram as suas vidas mudadas e transformadas, mas alguém pregou para mim, alguém ministrou sobre a minha vida, alguém orou por mim, e eu me converti, aceitei Jesus como meu Salvador, e a partir daí, tantas outras pessoas também foram alcançadas. Temos histórias de grandes homens de Deus, que foram alcançados por uma pregação, por uma oração que alguém fez por ele se converteu e hoje são ganhadores de almas. Então, você nunca sabe aonde está essa pessoa, esse filho da paz, esperando que você chegue até ele, para que através dele tantas outras pessoas também se convertam. Eu quero compartilhar aqui brevemente um testemunho. Nós realizamos esse projeto alguns anos atrás e certa vez eu estava ministrando numa casa onde havia uma família e na última ministração, no último momento, já no finalzinho dessa última ministração, sai um jovem do quarto e aquele jovem pergunta se ele poderia participar daquele momento. Eu disse que sim, já estava no final praticamente. E ele sentou, participou do finalzinho e aí eu fiz o apelo, quem queria aceitar Jesus naquele momento, na última ministração. E aquele jovem foi o único daquela casa que disse sim e aceitou a Jesus. E durante todas as semanas que ali eu estava, todo mundo ali ouviu. Mas aquele jovem, que foi o último, assistiu a ministração, ouviu, recebeu a palavra e teve a sua vida transformada. Aquele jovem estava
fugido naquela casa, porque ele morava com a avó, estava lá agora com o pai dele e a madrasta naquela casa, fugido de um ponto de droga, porque ele vendia droga e ele ficou devendo para o traficante, estava fugido ali com medo de morrer. E ali ele ouve a palavra, ele aceita Jesus, e agora nós fomos fazer casa de paz na casa da avó dele. E a avó dele se converteu também, aceitou a Jesus, e os dois passaram a servir a Deus. E aquele jovem ficou congregando na nossa igreja por um certo tempo, mas devido às suas dificuldades de se locomover até a igreja, porque era longe o local, ele não tinha nenhum veículo, não tinha condição, muito difícil a locomoção dele até ali, ele decidiu congregar numa igreja de frente à casa dele, porque a avó dele tinha debilidades físicas, então era necessário ficar de frente para a sua casa. E assim ele ficou de frente para a casa da sua avó, e de frente da casa da sua avó, naquela igreja, congregando. Passou-se 4 anos, eu estava num evento chamado Marcha para Jesus, participando ali, e num determinado momento, aquele jovem, eu vi alguém me abraçando aqui por trás, e de repente, quando eu olhei, era ele. Forte, bonito, e dizendo para mim, e dizendo, olha a Síria aqui me atrapalhando. E aquele jovem dizendo para mim, pastor, desde aquele momento, até hoje eu estou firme com Jesus. Me batizei e continuei firme. Nós tivemos o prazer de batizá-lo. E ele falou, estou servindo a Deus. Aquele jovem forte, bonito, diferente, com um semblante maravilhoso, um semblante com brilho de Jesus no seu rosto, aquilo encheu o meu coração. E entender que valeu a pena o projeto Casa de Paz. Valeu a pena ir semanalmente naquela casa, porque aquela vida foi alcançada, foi transformada pelo poder de Deus. E temos tantos outros testemunhos baseado aqui no projeto Casa de Paz. Quantas pessoas tiveram as suas vidas mudadas e transformadas. E nós estamos aqui nos preparando para esse grande mover, onde nós vamos avançar e nós vamos ganhar uma multidão para o Senhor Jesus Cristo. Chegou a sua vez de dar lugar a Deus, chegou a sua vez de ser usado por Deus. Você, eu e você, é igual a uma multidão. Amém? Queria ouvir o seu amém. Com as casas de paz, teremos uma verdadeira revolução na igreja. Temos uma estratégia maravilhosa para fomentar o crescimento da nossa igreja. A inspiração para este grande mover vem diretamente da palavra de Deus. Palavra de Deus baseada ali em Lucas capítulo 10, onde Jesus ele pega 70 dos seus discípulos que caminhavam com ele, porque até então Jesus curava os enfermos e os discípulos olhavam Jesus curar os enfermos. Jesus expulsava demônios e os discípulos observavam Jesus expulsar demônios. Mas chegou a hora, Jesus chamou aquele discípulo, agora chegou a sua vez. Agora chegou a sua hora de ir, chegou a sua hora de vocês de avançar. Então Jesus pega os 70 e envia os 70 em dois. E com uma missão específica. A missão é que eles deveriam espalhar por todos os lugares, em diferentes direções, a palavra de Deus. Eles precisavam ir em busca dos filhos da paz, nos lugares aonde eles encontrassem a casa que abrisse a porta, eles teriam que entrar e declarar que a paz está naquele lugar. Ali eles tinham que pregar que é chegado o reino de Deus. Eles orariam pelos enfermos, eles expulsariam demônios. A paz estaria naquele lugar onde os semeadores chegavam, ou seja, onde os discípulos de Jesus fossem ministrando ali que é chegado o reino de Deus. Estabelecer naquela casa, tornar aquele lugar uma base do agir do reino de Deus. É isso que Deus quer fazer nas nossas vidas, através das nossas vidas, nesse tempo chamado agora. Então, você precisa ir. Deixa Deus usar você, assim como usou os discípulos. Nós estamos seguindo as instruções de Jesus. Cada dupla, a partir da próxima semana agora, já na próxima semana, cada dupla deve buscar e proclamar a paz
de Deus nos lares, nos lugares. Nós estamos orando, já há 2 semanas, orando e jejuando, e você já no início dessa próxima semana, você vai fazer o convite para essa pessoa, você vai convidá-la a abrir a sua casa. Você vai chegar para essa pessoa de maneira simples e objetiva, dizer o seguinte: a nossa igreja, a igreja que eu participo, está com um projeto maravilhoso, um projeto tremendo, poderoso. Esse projeto se chama Casa de Paz. Nesse projeto, vão 2 pessoas até a sua casa para falar da palavra de Deus durante 7 semanas. Pode ser 7 segundas-feiras, 7 terças-feiras, 7 quartas, 7 quintas. Pode ser um dia na semana, durante 7 semanas consecutivas. E lá eles vão falar da palavra de Deus e vão orar por suas necessidades. Vão declarar paz na sua casa. Você não gostaria de um projeto como esse na sua casa? Ela pode dizer para você não. E você dizer: você não quer pensar melhor? Porque eu vou orar por isso. Porque eu entendo a importância disso para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Se ela continuar dizendo que não, que sim, você o abençoa e diz: maravilha, mas eu vou continuar orando por você. Vou orar por sua vida. Mas ela pode dizer para você: sim, eu quero, era sobre isso. Era isso que eu estava precisando. E você vai então já pegar o nome dela e agendar com ela, nome e telefone, vai trazer para a igreja, secretária da igreja, e nós vamos contactar essa pessoa. Você mesmo vai já se comprometer, você pode se comprometer aí junto com outro semeador da paz e ir à casa dessa pessoa no dia combinado com ela, para assim ser instrumento de Deus dentro desse projeto tão poderoso que é o projeto Casa de Paz. A palavra diz que se houver um filho da paz naquele lugar, ou seja, alguém que os recebesse com o coração aberto, a ordem do Senhor era que permanecessem naquela casa, estabelecessem ali relacionamentos sólidos, curassem os enfermos e proclamassem o reino de Deus. E proclamassem o reino de Deus. E assim que nós vamos fazer então nos próximos dias. Então, meus irmãos, que assim seja conosco hoje e em todo lugar, por onde passarmos, para estabelecermos o reino de Deus. Com isso, acreditamos que teremos a solução para muitos problemas, tanto familiares como para toda a sociedade como um todo. Então, você é o instrumento que Deus reservou, preparou para alcançar e para mudar a história de pessoas, a história de muitas pessoas. Então, se prepare para viver esse momento tão precioso e poderoso aqui através desse projeto chamado Casa de Paz. Pouco antes da sua morte, Jesus declarou aos seus discípulos: deixo com vocês a paz, é a minha paz que eu lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo a dá. Não fiquem aflitos, nem tenham medo. Foi a palavra do Senhor Jesus Cristo em João capítulo 14, versículo 27, sobre a paz. E logo após a sua ressurreição, ele apareceu aos mesmos discípulos para confortá-los, e essa foi a primeira declaração que ele fez: paz seja convosco. Sim, Jesus está muito interessado em ministrar a paz, ministrar a sua paz aos corações das pessoas. E Deus deseja que você seja esse porta-voz, esse instrumento de paz. Todas as vezes que você chegar numa casa, esta será a sua declaração: a paz seja nesta casa. Nós vamos entrar e abrir a porta. Quando você entrar por essa porta, antes mesmo de cumprimentar, antes mesmo de saudar qualquer pessoa, essa tem que ser a nossa declaração de fé. A paz seja nesta casa. Boa noite. Deus abençoe cada um de vocês. Boa noite, boa noite. Mas, antes de mais nada, essa tem que ser a nossa declaração.
porque nós cremos nisso e aí nós declaramos. Se eu creio, eu declaro. Se eu creio, eu preciso verbalizar. Então eu preciso declarar isso naquela casa. A paz seja nesta casa. Amém? Agora, qual é o objetivo das casas de paz? O objetivo é mobilizar toda a igreja, transformando-os em semeadores da paz. Nosso alvo é envolver todos os irmãos para abrir casas, ministrar ou atuar como apoiadores em uma dupla para que, de maneira simples e eficaz, a paz de Cristo para alcançar as centenas de lares da nossa cidade. Nós vamos alcançar muitas e muitas famílias, centenas de lares. Nós só estamos começando, estamos só no início. Esse vai ser o nosso primeiro Casa de Paz deste ano e vamos dar continuidade, nós vamos alcançar muita gente, centenas de lares, centenas de casas em Campinas e toda a região dela vai ouvir a palavra de Deus através da sua vida, um semeador da paz. Esse é o nosso objetivo com esse projeto, alcançar centenas de casas. A inspiração bíblica para o projeto Casa de Paz, com a missão de encontrar pessoas que estivessem abertas para receber a presença do Senhor em suas casas. Nos versículos 5 e 6, Jesus nos orientou dizendo: quando entrarem numa casa, façam primeiro esta saudação, que a paz esteja nesta casa, e se ali houver algum filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Ratifico isso aqui. Sempre que você entrar numa casa, faça essa declaração de fé. A paz seja nesta casa. Antes de qualquer coisa, a paz seja nesta casa, porque você crê nisso e vocês estão verbalizando isso, que a paz esteja nesta casa. Meus irmãos, essa palavra aqui do Senhor Jesus Cristo, orientando que façamos isso, que possamos ir nas casas, que possamos realmente pregar o Evangelho, falar do reino de Deus. Eu entendo perfeitamente que você, como cristão, você tem uma missão a ser cumprida aqui na terra. Jesus tirou você do lamaçal do pecado, Jesus mudou a sua história, mudou a sua vida, para que você também seja instrumento nas mãos de Deus para mudar a vida de outras pessoas. Então você precisa ir sim, você precisa deixar, quem sabe, o comodismo, a zona de conforto, para ir até onde está aquela pessoa que precisa ouvir a palavra de Deus. Nós temos uma missão como igreja. Deus deseja realmente que o céu seja povoado, que o inferno seja saqueado, e aqui Deus nos deu uma estratégia específica, que é o projeto Casa de Paz. E nós, como igreja, nós vamos nos movimentar, nós vamos avançar, pregando o reino de Deus, declarando paz sobre os lares, sobre as casas, falando do Evangelho de Cristo Jesus. Seremos surpreendidos, meus irmãos. Nós vamos ouvir os testemunhos de milagres, pessoas sendo curadas, pessoas sendo livres, sendo libertas, a palavra de Deus penetrando aos corações, e pessoas que estavam desviadas dos caminhos do Senhor, voltando para a presença de Deus, porque entrou na casa dele um semeador da paz, alguém que entendeu da parte de Deus de ser um instrumento nas mãos do Senhor, alguém que entendeu a importância de alcançar o que está longe, de alcançar aquele que está perdido. Dando ainda continuidade aqui sobre a inspiração do projeto Casa de Paz. Então a tarefa dos 70 era encontrar os filhos da paz e estabelecer suas casas como casa de paz e uma base de operação do reino de Deus. O texto nos mostra que os discípulos eles saíram de 2 em 2 para a missão que Jesus lhe havia dado, indo a diversas cidades, aldeias e povoados a fim de encontrar pessoas que estivessem abertas para receber a presença do Senhor Jesus Cristo. Meu irmão, a verdade é que nesses últimos dias, algo que Deus está fazendo na terra é tão poderoso e nós não podemos ficar de fora daquilo que Deus está fazendo. Olha, em tempos atrás, há muito tempo atrás,
Era muito difícil pregar o evangelho. Era complexo. As pessoas eram mais céticas, não estavam muito abertos ao sobrenatural, às coisas espirituais. Alguns aqui, que são crentes aí, quem sabe há mais tempo, há muito tempo, podem confirmar isso. Se converter é quase perder literalmente a sua vida. Porque nas escolas, nos lugares, era jogada de lado para o escanteio, ninguém tinha mais amizade com aquele cristão. E hoje, os jovens, os adolescentes estão mais abertos ao evangelho. Estão mais abertos ao sobrenatural. Hoje, a sociedade está mais mística, vou usar essa expressão, mais mística. Porque a internet está mostrando lá muito misticismo religioso. Hoje, tem jovens fazendo pactos com demônios pelo celular. Jovens fazendo pactos com demônio pelo celular. Agora não precisa mais ir lá num centro, fazer alguns sacrifícios. Hoje estão fazendo pactos pelo celular. Nós vemos isso na prática. Nós realizamos o nosso projeto Encontro com Deus. Como é poderoso o Encontro com Deus. E nós vemos lá no projeto Encontro com Deus pessoas, jovens, muitas vezes manifestando, demônios falando na boca dos jovens. Não, ele é meu, ele fez um pacto comigo. Ele fez um pacto comigo e falando que foi feito dessa forma, por rede social, por celular. Imagina, hoje, então, os jovens, os adolescentes, as pessoas, a sociedade como um todo está mais aberta ao sobrenatural. E a verdade é que nós temos a verdade, a palavra de Deus. Nós temos o Senhor Jesus Cristo, nós temos o Evangelho de poder para ser pregado, ensinado às pessoas. Então você que está assistindo agora, você que está ouvindo agora esse treinamento sobre o projeto Casa de Paz, entenda que chegou a hora, agora é o momento de você ir, de você avançar e falar da palavra de Deus. Deixa Deus usar a tua vida. E existe um projeto pronto para que você possa ir e proclamar o Evangelho, a palavra do reino dos céus. Então, chegou o nosso momento de falar de Jesus. Nunca houve tanto abertura como está sendo nesse tempo agora. Abertura para o sobrenatural. E a verdade é que a palavra de Deus pregada já move o sobrenatural. Porque a palavra de Deus pregada, ensinada, penetra os corações e muda e transforma vidas. Então, vamos avançar? Então, essa é a inspiração bíblica do projeto Casa de Paz. Alguns dias depois, todos retornaram cheios de alegria por tudo o que viram o Senhor realizar. Salvação, restauração e milagres. Aqueles homens ousaram obedecer ao Senhor, enfrentando muitas oposições e seus próprios medos, e o resultado foi aquilo que queremos experimentar como igreja, uma explosão de conversões. Esse foi o resultado daquela ocasião, e cremos que podemos viver um resultado ainda maior nesse tempo agora. Podemos. Os discípulos estavam maravilhados, mas sabe o que é interessante? Jesus não foi com eles, fisicamente. Jesus os enviou, e eles foram, e pregavam em nome de Jesus, expulsavam demônios em nome de Jesus, curavam os enfermos em nome de Jesus, e eles voltaram alegres, porque a verdade, irmãos, quando eu vejo esse texto, falando da alegria deles, por ver que os demônios, eles voltam para Jesus e dizem: Senhor, os demônios se submetem em teu nome, os enfermos são curados no teu nome, a alegria deles. A verdade, meus queridos, é que quando nós fazemos a obra de Deus, quando nós estamos de fato inseridos dentro do projeto divino, há uma alegria na nossa alma, há uma alegria no nosso coração, muitas vezes inexplicável. Não conseguimos explicar que alegria é essa, que satisfação
é a satisfação de estar no centro da vontade de Deus. É a alegria de estar no centro da vontade do Pai, de fazer aquilo de fato que o Pai nos ordenou. E esses discípulos estavam cumprindo o ID. Eles voltaram dizendo: a missão foi cumprida. Aquilo que o Senhor nos disse, aquilo que o Senhor nos mandou fazer, nós fizemos. E deu certo. Tivemos êxito e alegria no coração deles. Claro, Jesus sempre pronto a nos ensinar. E ensinou aqueles discípulos naquele momento. Jesus disse para aqueles discípulos: olha, não se alegrem por isso, não fiquem tão entusiasmados com isso, se alegre porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Então esta que tem que ser a sua maior satisfação, a sua maior motivação, a sua alegria deve estar nisso. Mas Jesus também disse algo importante para os seus discípulos: eu vi Satanás caindo do céu. Aqui eu quero enfatizar que as barreiras espirituais existem. As barreiras, as investidas malignas vão existir. Quem sabe, alguns até colocam no coração o desejo de fazer o projeto Casa de Paz, de ir lá falar com alguém, e de repente começa a encontrar barreiras, começa a encontrar impedimentos, e vai se acomodando com isso. Mas eu estou aqui para alertar você, o treinamento serve para isso, para dizer a você: ore, jejue, antes de você ir até aquela pessoa, ore e jejue. E Deus vai colocar palavras nos teus lábios. As barreiras vão cair por terra quando você for até aquela pessoa, porque você já vai orando e jejuando. Então, meu irmão, minha irmã, Deus vai usar a sua vida, porque essa é a vontade do Pai. Amém? Eles voltaram felizes. E você também vai voltar. Vamos concluir esse projeto com muita alegria no nosso coração, porque estamos inseridos no plano divino, no plano de Deus. Aleluia, glória a Deus. A implementação das casas de paz envolve diversas etapas, incluindo um tempo de preparação a fim de mobilizar toda a igreja para se envolver num projeto conforme descrito a seguir. Já falamos algumas coisas, mas queremos de forma didática aqui apresentar a vocês. Primeiro, oração. Durante as semanas que antecedem o projeto, toda a igreja será desafiada a orar. E é o que nós já estamos, como igreja, fazendo, orando, saturando os céus da nossa cidade com clamores, tanto pelas pessoas que abrirão as suas casas, como por aquelas que serão convidadas a participar das casas de paz e pelos semeadores da paz. Faremos isso em todas as reuniões possíveis, em todas as programações da igreja. É claro que vamos continuar orando até que os frutos sejam apresentados a Deus. Eu quero dizer algo aqui importante, aqui nesse treinamento. Talvez você é um crente já em Jesus Cristo, e Deus está falando ao teu coração, está te dando uma direção. O projeto aqui, ele não é engessado, porque é algo específico. Você é um crente de Jesus, na tua casa não tem ninguém descrente. É só você, talvez você e seu marido, sua esposa, você sozinho. Só que o seu vizinho, que mora de frente para você mora num apartamento, dando um exemplo aqui, muito real. Você mora de frente, tem um vizinho que vai na tua casa constantemente tomar café com você, uma amiga, um amigo, né, um homem, uma mulher, que tem um contato, toma café junto ali, bate papo, a pessoa que está aberta, que ouve você, está sempre ouvindo você. Você pode abrir a sua casa, fazer um convite a essa pessoa, dizer para ela: você não gostaria de durante 7 semanas estar aqui na minha casa para ouvir a palavra de Deus e orar? Virão uma dupla da nossa igreja, 2 pessoas da nossa igreja para estar aqui na minha casa, falando da palavra de Deus e orando. Eu queria convidar você, sua esposa, você, seu filho, você, alguém ou você, para vir aqui. Se você realmente dizer sim, nós vamos combinar o dia e a hora, e aí você vai abrir a sua casa e essa pessoa vai até a sua casa durante 7 semanas e ouvir a palavra de Deus. Amém? Seguindo então,
oração, fundamental. Não teremos êxito se não tivermos oração. Se não for orando, se não for realmente saturando ali os céus em oração, o céu da nossa cidade, orando pela cidade, orando pelo seu bairro, orando pelo seu condomínio, pela rua que você mora, declarando palavra de libertação, declarando que essa rua, que esta casa, que essa família será livre, será alcançada pelo poder de Deus. Então, ore. Este é o segredo. Oração. Amém? Agora, de forma didática, oramos, jejuamos, é fundamental jejum. Ore e jejum. Definição das duplas dos semeadores da paz. Vamos lá. Então, após orar, jejuar, e aí vai começar a se formar as duplas dos semeadores da paz. O critério para a formação desses pares é que sejam pessoas comprometidas com Deus e com a igreja. Sejam pessoas que estejam envolvidas. Por que esse cuidado? Porque essas pessoas vão representar a igreja local. E às vezes alguém ouviu isso, falar sobre casa de paz lá no culto, e ele já falou, eu quero fazer casa de paz, e de repente ele já vai fazer a casa de paz sozinho, chama um amigo, vai fazer em nome da igreja, e aí nós não conhecemos, nós não acompanhamos, não sabemos quem é essa pessoa que vai estar naquela casa e ali vai estar representando a igreja local. Então, é importante que sejam pessoas que estejam envolvidas com a igreja. Sejam pessoas, pode ser casados, um casal, marido e mulher, e para ministrar na casa de uma mulher, marido e mulher, e na casa de um homem, ministrar, marido e mulher, e na casa de um casal, de uma família, de 10 pessoas, de 20 pessoas, problema nenhum, marido e mulher. 2 amigos, esses 2 amigos podem ser, aqui, 2 homens, se são 2 homens, tem que ser na casa de homens, na casa de homens, ok? Ou numa casa de homens que tenha mulheres, às vezes tem 10 pessoas naquela casa ali, mas tem homens ali. O que não pode é ir 2 homens na casa de uma mulher, 2 homens na casa de 3 mulheres, de 2 mulheres, ou só mulher naquela casa. Não é recomendável, não pode, melhor dizendo assim. Ou o contrário também, quando nós falamos amigos, são 2 amigos, mas que são 2 mulheres. 2 mulheres na casa de 2 homens, de 3 homens, de 4 homens, que só tem homem naquela casa. Isso não pode acontecer. Se são mulheres, tem que ir na casa de mulheres, a não ser que vá na casa que tenha mulheres, mas que também tenha homens ali prontos para ouvir a palavra, para receber a palavra. Então não tem problema de ir mulheres. Pode ser um adulto e um adolescente, pode ser também um adulto e um adolescente na casa de uma pessoa, ok? Pode ser 2 adolescentes para ministrar para outros adolescentes, pode também. 2 adolescentes ministrando para outros adolescentes. Então, as duplas dos semeadores da paz são formadas dessa forma. Nós tomamos esse cuidado para que homem não esteja na casa de mulheres, só homens na casa de visitar ou fazer o projeto ministração na casa de só mulheres. Então, esse é o cuidado que nós temos no projeto Casa de Paz. Então, no nosso treinamento Casa de Paz, nós precisamos falar especificamente sobre a busca dos filhos da paz. Há muitas formas de se encontrar os filhos da paz. E entendemos que o evangelismo pessoal é a principal forma de encontrar os filhos da paz. É a maneira mais eficaz. Como que seria esse evangelismo pessoal? Aquele aonde você está conectado com pessoas já dentro do seu oikos, do seu rol de relacionamento, que são às vezes familiares, amigo de trabalho, de escola, vizinhos, pessoas que já conhecem você, que você possui ali um relacionamento com essa pessoa. Então é mais fácil, vou usar essa expressão, talvez não seja a melhor expressão, mais fácil, porém mais eficaz, porque elas vão abrir a sua casa, as suas casas, para que você, esse semeador da paz,
que já a conhece, que tem um relacionamento com ela, então é mais fácil para ela abrir a casa dela para alguém que já a conheça. Então, o evangelismo pessoal é a forma mais eficaz de se encontrar o filho da paz. Então você pode falar para o seu vizinho, para o seu amigo, familiar, fale do que está acontecendo na sua igreja, do projeto que está acontecendo, que visa falar da palavra e orar pelas necessidades dela por um período ali de em torno de 45 minutos. E a sugestão é que cada dupla ela faça uma lista de pessoas as quais estarão orando por um certo tempo e assim buscando abordá-las no momento específico, né? E aí nesse abordar é necessário que tenha clareza no que vai ser falado. Quando se fala de projeto, algumas pessoas vão talvez idealizar uma coisa absurda, grandiosa. Não, explique que é algo muito simples, de fato que é você ir na casa dela por 45 minutos, compartilhar a palavra de Deus e orar pelas necessidades dela. É simples ou não é? É simples. Porém, entendemos perfeitamente a eficácia desta simplicidade. A prioridade deve ser abordar aquelas pessoas que estejam enfrentando algum tipo de sofrimento pessoal ou em sua família. E não é difícil de encontrar pessoas que estejam passando por algum momento difícil na sua vida, porque é inerente a todo ser humano o passar lutas e passar dificuldades, né? Você também passa. O semeador da paz passa e passa muitas. A diferença é que você, o semeador da paz, que semeia, que vai semear a palavra, você já conhece Jesus, está firmado em Jesus, está servindo ao Senhor e sabe da importância de caminhar com Jesus e apresentar a Jesus as suas orações. Você tem que recorrer, buscar no Senhor forças para continuar. E esse filho da paz, ele ainda não tem esse conhecimento, não tem a revelação da palavra de Deus, que o Senhor está conosco. E aí é você que vai apresentar para ele, para esse filho da paz, esse projeto tão eficaz, tão poderoso. E lá a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, ela vai ouvir uma palavra de esperança, uma palavra que vai nortear a trajetória daquela pessoa que está passando por um momento difícil na sua vida, um momento de dificuldade. Exemplo, a pessoa está com um filho doente, ou um filho nas drogas, alguém dentro de casa com algum problema de enfermidade, ou algum amigo que ela gosta tanto, passando um momento de enfermidade, ela te pediu oração, e você pode se juntar a ela para estar orando pelas essas necessidades, por essas pessoas. Alguém que está com problema financeiro, especificamente, é uma campanha, podemos usar até esse termo de uma campanha durante 7 semanas, orando por aquela necessidade específica. E eu creio nisso, eu creio que neste período, nesse tempo, milagres vão acontecer durante essas 7 semanas, portas vão se abrir, enfermos serão curados, vidas serão libertas, e aí o nome do Senhor será glorificado e essa pessoa vai ter uma experiência com Deus por orar e ver Deus fazendo. Então, nós sabemos que há sempre ao nosso redor pessoas necessitadas e outras que estão curiosas em relação ao mundo espiritual. Hoje, entendemos perfeitamente que o mundo em que nós vivemos, as pessoas estão mais místicas. Elas estão muito mais abertas hoje para ouvir a palavra de Deus do que antigamente. Porque antigamente se falava em Jesus, em Deus, em sobrenatural, as pessoas não queriam muito ouvir sobre isso. Mas hoje, com o advento da internet, onde as pessoas falam constantemente nas redes sociais sobre o mundo espiritual, sobre questões espirituais, e a sociedade como um todo se tornou mais mística. A diferença é que a fé dessas pessoas estão canalizadas em lugares errados, em religiões especificamente. Nós queremos falar da pessoa de Jesus Cristo, o único que cura, que salva, que liberta, o único que é o caminho, a verdade e a vida. A Ele que nós queremos pregar e falar sobre a pessoa de Cristo Jesus. Aquele que pode nos dar a paz, uma paz que excede a todo entendimento humano. Então, nós vamos encontrar essas pessoas, os filhos da paz, eles precisam sim ser descobertos. E você só vai saber disso quando você
falar para alguém. Quando você, na oportunidade que você tiver, poder compartilhar sobre o que Deus está fazendo e o que Deus quer realizar na vida dela através desse projeto. Nesse dia, o líder ou mesmo uma das duplas poderia compartilhar uma pequena palavra curta, desafiando as pessoas a abrirem as suas casas para Jesus. É isso que você vai propor, falar, abra a sua casa para Jesus. Você, o semeador da paz naquela casa, vai ser esse instrumento nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Você vai ser essa pessoa que Jesus vai se revelar ao Filho da Paz através de você. Então, é muito importante que você comece, então, em busca dos filhos da paz. Faça isso já. Orou? Teve o tempo de orar, de jejuar? Aproveite agora e procure se conectar com os filhos da paz. Agora, nós vamos falar sobre reuniões nas casas de paz. Vamos falar especificamente sobre as reuniões nas casas de paz. As reuniões, elas acontecerão, já falamos isso em outro momento, uma vez por semana, durante 7 semanas. Elas deverão ser intensas e objetivas. Por que intensas e objetivas? Você, naquela casa, você entrou e declarou: a paz seja sobre esta casa. A paz de Deus, a paz de Cristo esteja nesta casa. A paz de Cristo Jesus esteja nessa casa. Essa é a sua declaração. Chegou focado. Não perca tempo, não comece a entrar em assuntos alheios a futebol, a religiões, a tantas outras coisas. Seja mais objetivo. Aproveite o tempo que você está ali para compartilhar aquele esboço, para orar pelaquela pessoa. Claro, existem pessoas que vão querer desabafar, que vão querer falar. Isso pode até acontecer após ali a ministração, mas procurar ser sempre muito objetivo. Não entre em confusões, em discussões sobre religiões ou política, muito menos, mas foque na palavra que você vai ministrar naquele dia e com certeza você terá êxito. Por isso que deve ser intensas e objetivas, não durando mais que 1 hora. Começando com uma breve oração, nós falamos ali em 45 minutos, estourando 1 hora. Aí você inicia saudando quem está ali, claro, com boa noite, boa tarde, bom dia, e fazendo uma oração simples. Senhor Deus, te agradecemos por estarmos aqui nessa casa, pedimos a bênção do Senhor sobre este lar, sobre esta família, sobre a palavra que nós vamos ministrar aqui, Senhor, que o Senhor fale aos nossos corações. Abençoa, ó Deus, todos aqueles que estão conosco hoje e aqueles que ainda vão chegar. Que o Senhor abençoe com a paz que excede a todo entendimento. Assim oramos desde já e te agradecemos. Amém. Você orou uma oração ali simples, porém eficaz e objetiva. Você pode cantar uma música, que interessante, né? Uma sugestão aqui de uma música como Zaqueu, uma música que crente, descrente, todo mundo conhece. Então, assim, no período da música, é muito importante que você também tenha essa música, uma cópia dela. Essa cópia pode ser impressa, você entregar na mão das pessoas, para quem consegue, né? Nem todo mundo vai conseguir ter o lugar de imprimir, mas levar essa música impressa, entregar na mão das pessoas que ali estarão. Você também pode, de repente, espelhar o teu celular na televisão, porque depende muito do lugar que você vai. Se tem uma TV ali, você pode pedir permissão. Eu posso espelhar meu celular lá, e você tem a letra da música no celular para colocar. Ou a pessoa também pode, você já tem a música, hoje no YouTube tem as músicas já com letra, você pesquisa antes a música como Zaqueu no YouTube com letra, e lá você espelha o teu celular ali naquela TV, e a pessoa pode ir acompanhando. Logo em seguida, você faz um quebra-gelo. Você pode toda semana elaborar um pequeno quebra-gelo que você consiga mover. Se é obviamente, se é um GE que tem várias pessoas, porque o Casa de Paz, né? GE são os nossos grupos pequenos. O Casa de Paz, às vezes você vai fazer numa casa que tem 10 pessoas ali.
e você faz um quebra-gelo que consiga envolver pessoas. Mas às vezes o seu casa de paz é para uma única pessoa. Então tem que pensar no tipo de quebra-gelo que você vai fazer para aquele filho da paz que você está semeando, que você está compartilhando a palavra. Mas pense também num quebra-gelo ali para, de fato, quebrar o gelo daquele momento ali. Logo em seguida, você compartilha então a palavra de Deus, ali no máximo 30 minutos de quebra-gelo. Após o ensino da palavra, é preciso dar oportunidade para que as pessoas façam ali os seus pedidos de oração. E sempre haverá um pedido de oração ali naquela casa, com certeza, ou naquele ambiente que você vai fazer o casa de paz. Então, assim, é importante que você faça esse pedido de oração e você, de fato, ore. E aqui um detalhe muito importante, anote. Se você vai fazer um casa de paz, leve papel e caneta, ou no seu celular, porque tem 10 pessoas, alguém fala assim, eu queria que orasse pelo meu filho João, para ele arrumar um emprego. O outro vai falar, eu queria que orasse pelo meu marido Sebastião, para que ele seja curado. Aí o outro vai orar pela uma porta de emprego. E cada pessoa fazer um pedido de oração, na hora da oração, talvez você não lembre dos pedidos que serão ali. Então, seria importante você anotar, não só para aquela oração, mas para que você, durante a semana, esteja todos os dias orando por aqueles pedidos de oração. Porque você vai orando e declarando, buscando em oração a Deus, para que aqueles pedidos de oração, para que Deus realmente opere, faça um milagre, porque na próxima semana você vai poder dizer para aquelas pessoas, eu orei por cada pedido de oração. Mas se você não anotar, você não vai lembrar. Então, preste bem atenção nisso. Você é limitado. Você não é uma máquina, então você pode esquecer. Então, melhor é que você anote os pedidos que ali serão feitos. Ok? Agora, dentro das reuniões nas casas de paz, o encerramento das reuniões acontecerá com essa oração. É muito importante que a reunião não se estenda por mais de 1 hora, para que as pessoas tenham uma expectativa pelo mover da próxima semana. Então, você vai sempre encerrar após os pedidos, levante um clamor ali, ore por cada pedido, ore com fervor, ore com fé, porque você orando com fé, declarando, crendo que Deus vai fazer, que Deus vai operar, porque você está orando a um Deus que pode. Então, realmente, exercite a tua fé orando, amém? E após isso aí, após a oração, incentive as pessoas a convidar outras pessoas também para a próxima reunião. Semana que vem vai ser uma bênção, vai acontecer um grande mover de Deus aqui, Deus vai operar maravilhas, gera expectativa nas pessoas para a próxima reunião. Sempre termine a reunião gerando expectativas para a próxima reunião. Amém? Cada dupla receberá o esboço das 7 ministrações que serão compartilhadas durante o projeto. São tão simples que até mesmo um novo convertido pode compartilhá-las. Isso nós teremos, vamos mostrar daqui a pouquinho para vocês, os temas dessas ministrações. Os temas nós vamos apresentar aqui já para que você já entenda quais são as ministrações que nós vamos compartilhar no projeto Casa de Paz. Mas elas são simples, bem objetivas, com a linguagem simplificada, que até um novo convertido pode compartilhar. E sim, não tem problema nenhum um novo convertido poder compartilhar, porque ele aceitou a Jesus, está no fervor, né, ali naquele momento tão cheio de Deus, buscando a Deus, falando de Jesus. E esse projeto é uma grande ferramenta, é uma grande ferramenta nas mãos da igreja, e inclusive do novo convertido, para poder falar de Jesus e orar pelas pessoas. Tudo que for ministrado tem como objetivo levar os ouvintes ao arrependimento. Este é o foco, porque foi essa orientação de Jesus
aos discípulos que ele fosse em casa pregando, e lá declarando que é chegado o reino de Deus, e o cerne do evangelho como um todo é levar o homem ao arrependimento. Então esse tem que ser o nosso foco, arrependimento, a conversão e a um compromisso definitivo com Cristo e com a igreja local. Então nós vamos ministrar a palavra com fervor, crendo que Deus vai tocar os corações e Deus vai usar a sua vida no compartilhar da palavra de Deus. Amém? O material a ser ministrado nas casas de paz. Antes de iniciarmos o projeto, as duplas convocadas passarão por um treinamento específico quando serão instruídas como ministrar. Então, isso aqui é o que nós estamos fazendo, o que vai acontecer no projeto, e agora o esboço a ser compartilhado, nós vamos explicar sobre o esboço, o que fazer. Você pode fazer a diferença. Amém? Você pode fazer a diferença na vida das pessoas. Nesse tempo, onde você vai compartilhar a palavra de Deus, Deus vai usar a sua vida de uma forma tão poderosa que você mesmo ainda não tem nem noção do que vai acontecer. E no momento que você estiver compartilhando a palavra, não se preocupe, não tenha medo de falar, porque é a palavra de Deus e quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. Deus se encarrega de tocar os corações. O Espírito de Deus faz aquilo que é necessário fazer. A sua parte é se colocar à disposição e ser esse instrumento, esse porta-voz de Deus para comunicar a palavra de Deus. No final das 7 semanas haverá a colheita dos frutos. Faremos um culto do amigo, onde todos os filhos da paz serão convidados a participar e podem trazer outras pessoas para essa programação. Vai ser incrível, vai ser maravilhoso. Para esses dias, serão convidados todas as pessoas que abriram suas casas e também aquelas que tiveram uma experiência pessoal com Deus. Nesse culto, todas as pessoas que participaram deverão ser reconhecidas e honradas. Nós faremos um momento especial de honrar e abençoar as pessoas que participaram desse culto. Então, vai ser uma bênção. Então, concluindo, vale lembrar que as reuniões semanais das células, elas continuarão. Células, no nosso caso, os nossos GEs, nossos grupos de expansão, elas vão continuar normalmente, inclusive porque as mesmas estarão preparadas para receber aqueles que foram alcançados nas casas de paz. Nosso desejo, e oramos para isso, para que Deus conceda a sua graça e a capacidade para enchermos centenas de casas da nossa cidade nesse projeto Casa de Paz, alcançando vidas. Então, nós vamos avançar, cremos que vamos alcançar centenas de casas em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu preciso compartilhar com vocês agora sobre o esboço propriamente dito. Como já falamos desde o início do projeto, são 7 semanas. Mas na primeira semana, você pode estar fazendo, antes da primeira ministração, se for possível, existem casos e casos, você pode marcar uma visita antes de começar as ministrações, para ir lá e conversar e falar como que será o projeto Casa de Paz. Ali você pode falar um pouco sobre incentivar as pessoas a convidar amigos, vizinhos, despertá-la sobre a importância dele convidar alguém que está sem Jesus ainda no coração, que não está servindo a Deus, está distante da presença de Deus, está longe da igreja, ou pessoas que precisam, os verdadeiros filhos da paz, que estão longe do Senhor da paz. Então você pode incentivar essas pessoas a convidar os seus amigos, familiares, para estarem ali na casa. E agora, vamos falar sobre a primeira ministração, que é conversão. A primeira ministração vai falar sobre conversão.
O texto é de Lucas capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 10. É muito importante que você leia e releia esse texto bíblico, que você se aposse de fato de todo o contexto, de você entenda o que está escrito. É importante você ler com atenção esses versículos do 1 ao versículo 10 do capítulo 19 de Lucas, onde vai falar sobre Zaqueu. Aqui é um resumo do esboço. O esboço terá então 5 pontos a serem compartilhados. Primeiro, Zaqueu tinha um desejo intenso de conhecer Jesus. Por isso, ele venceu todos os obstáculos. Vai falar sobre os obstáculos que Zaqueu venceu. E aqui tem os versículos bíblicos. Se você já percebeu que naquela casa de paz tem pessoas que gostam de ler, de falar, estão com a Bíblia aberta, você pode até pedir para que a pessoa leia Lucas, do versículo 1 ao versículo 4, Lucas 19, do 1 ao 4, outro vai ler Jeremias 29, versículo 13, outro Isaías 55, do 6 a 7. Se você percebeu que existem pessoas, agora, tome cuidado, de repente você vai fazer casa de paz para uma pessoa, aí você pede para ela ler o versículo, e você pode constrangê-la porque ela não sabe ler, por exemplo. Ela não sabe ler, tem muita dificuldade na leitura, então tenha sensibilidade para observar isso, para que você possa pedir ou não para que alguém leia. Segundo ponto, Jesus, que conhecia Zaqueu, revelou o desejo de entrar em sua casa. Zaqueu, me convém entrar na sua casa hoje. E aqui tem os versículos que sustentam sobre Jesus que conhecia Zaqueu. O Jesus que nos conhece e tem o desejo de entrar na nossa casa. Zaqueu demonstrou prontidão e alegria em receber Jesus, a despeito do que os outros pensavam. Tem os versículos também de apoio a esse ponto. E aqui o quarto ponto, impacto da presença de Jesus tem que mudar as nossas vidas. Vamos falar sobre mudança de vidas quando Jesus entra na casa. E o quinto ponto, salvação é o maior milagre que pode acontecer na vida de uma pessoa. Então você tem aqui 5 pontos. Esse aqui é um resumo do esboço que você vai ter nas tuas mãos, mais preenchido com mais conteúdo, mas aqui é o resumo específico da primeira ministração. A segunda ministração vai falar sobre livramento. Em 4 pontos falaremos sobre livramentos, ainda que tenha errado, ainda que você tenha errado muito na vida, a misericórdia de Deus está disponível aos que agem pela fé. Então, é um texto de Josué, capítulo de número 2, versículo 1 e o versículo 8 ao 21. E Josué 6, 20 a 25. Então, é um texto que vai falar sobre livramento. Quantas pessoas estão precisando disso e ouvir mais sobre isso, sobre livramento? Precisamos ser objetivos na fé e colocar-nos como intercessores por toda a nossa família. Josué foi essa pessoa. E aí você vai orientar aquela pessoa a ser o intercessor da casa dela, da família dela. O terceiro, os atos proféticos acompanhados de fé e compromisso são um sinal do reino do Espírito. Então vamos falar sobre isso também no projeto Casa de Paz. O quarto, mais do que buscar uma bênção, devemos aproveitar a oportunidade para mudar de vida. Nós estamos ali para levar as pessoas a mudarem de vida, não somente querer a bênção de Deus. Então, aqui será a nossa segunda ministração sobre livramento. A terceira ministração é sobre obediência. Conquistar nossas famílias para a fé, às vezes é um desafio que exigirá de nós firmeza e perseverança. Esse é o primeiro ponto da mensagem sobre obediência. Aí, baseado em Marcos capítulo 3, versículo 20 ao 21 e versículos 31 ao 35. Faça a leitura bíblica, leia de forma clara, sem correr, tenha calma para ler o texto bíblico, que aí é muito importante que seja uma leitura clara. Por isso que você deve ler e reler na sua casa, se preparando para ministrar o projeto Casa de Paz. Segundo ponto, para Jesus, sua família são os que entram na casa.
envolvem-se, interagem. Então vai falar sobre isso. Terceiro, uma característica inconfundível daqueles que fazem parte da família de Deus é a obediência. Tem os textos que sustentam esse ponto. Quarto, as promessas de Deus para nós são condicionais. Depende de nos alinharmos com a sua vontade. Então, terceira ministração falando sobre obediência, levando aos filhos da paz a serem obedientes a Deus, a sua palavra. Quarta ministração vai falar então sobre restituição, baseado em João, capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 6, do 14, e o versículo 17 ao 44. Deus sempre tem o seu tempo e a sua maneira de agir. Você pode compartilhar esses textos bíblicos aqui, leiam os textos com antecedência, se familiarize com esses textos, que é muito importante. O amor de Deus por nós não pode ser medido pela ausência de problemas. Ou seja, problema todo mundo tem, mas não é por isso que eu tenho um problema que Deus me ama menos. Os textos aqui vai nos mostrar isso de forma muito clara. Então, mesmo você passando por problemas, Deus ama você e ama muito. E Deus tem solução para os seus problemas. Terceiro, a fé é a grande chave que abre a porta do sobrenatural em nossas vidas. Quarto, precisamos remover os empecilhos para que os milagres aconteçam. Então, a quarta ministração falando sobre restituição. Fale sobre isso, depois você vai orar sobre isso na casa, declarando restituição nesta casa, nesta família. Terceiro, um assunto extremamente importante para a vida cristã, que é gratidão. Fale sobre gratidão. João, capítulo 12, versículo 1 a 11. Quando amamos Jesus e somos gratos pelo que Ele faz por nós, queremos mantê-lo em nossa casa. A gratidão toca o coração de Deus e determina o ambiente numa casa de paz. Então, é um ponto muito importante de ser abordado. Nosso testemunho deve ser instrumento de Deus para que muitas outras pessoas conheçam o seu amor. Fale sobre isso, sobre o filho da paz demonstrar testemunho ali no seu bairro, no meio dos seus, para que essa pessoa seja um instrumento de Deus, para que outros se acheguem a Deus através da vida dela. E quarto, à medida que somos abençoados, devemos nos preparar para os contra-ataques do inferno. Sempre haverá contra-ataques do inferno contra as nossas vidas, mas nós precisamos nos preparar. Entendemos que buscar a Deus, ler a sua palavra, orar, jejuar, são armas, são uma forma de nós nos revestirmos do poder do alto. Sexta ministração. A sexta ministração vai falar sobre prosperidade, baseado em 2 Samuel capítulo 6, versículo 10 ao versículo 12. Nós temos um Deus que cuida de nós em todas as áreas. Um Deus que cuida do homem de forma holística, completa. Nós somos um ser completo e nosso Deus é dessa forma. Cuida de você de forma completa. Primeiro ponto que nós vamos falar sobre prosperidade de Deus em nossas vidas sempre será fruto de nossas decisões. A importância das suas decisões faz toda a diferença na sua trajetória de vida. Segundo, a prosperidade depende de levarmos as coisas de Deus a sério. Não podemos brincar com Deus, precisamos levar as coisas de Deus muito a sério. E Deus sempre haverá de nos recompensar por nossa seriedade com Ele. Não podemos perder a oportunidade de mudar a história de nossas vidas e famílias. Tem os textos que vai sustentar esse ponto e você deve compartilhar. Temos que decidir
entre perder ou seguir a presença de Deus. É uma decisão. Falando de prosperidade, precisamos entender que temos que decidir entre perder ou seguir a presença de Deus. Claro que nós decidimos seguir a presença de Deus e vamos levar os filhos da paz a tomar essa decisão de seguir a presença do nosso Senhor. E a sétima e última ministração vai falar sobre perseverança, perseverar, continuar. Lucas capítulo 11, versículo 21 ao 28, é muito importante manter a presença de Deus em nossas vidas e casas. Caso contrário, nosso último estado pode ser pior do que o primeiro. Leia esses textos bíblicos provando a importância da pessoa não retroceder, mas de permanecer em Deus, de perseverar na fé, perseverar servindo a Deus. A perseverança é uma das virtudes mais importantes da vida cristã. Temos que continuar servindo a Deus. Terceiro, o grande motivo da nossa perseverança deve ser o maior que temos. Terceiro, o grande motivo da nossa perseverança deve ser o amor que temos pelo Senhor. E aí vamos ler esses textos que vai explicar melhor esse terceiro ponto. E quarto e último, selamos nossa aliança definitiva com o Senhor através do batismo. O batismo, que é o batismo nas águas, é esse ato de morrer para o mundo e reviver em Deus, ter uma nova vida. Então você pode falar sobre isso, sobre uma nova vida, sobre batismo, e que nós teremos batismo na nossa igreja. E aqui nós terminamos e temos certeza que Deus vai usar a sua vida para alcançar outras vidas. Você, semeador da paz, Deus quer usar você para encontrar os filhos da paz. Que Deus te abençoe, que Deus te use poderosamente, em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor.